Minutinhos antes do jornal entrar no ar, o Telegram cumpriu as 2 ordens do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, removeu a mensagem anti-PL das fake news, que foi disparada em massa ontem. Depois, claro, numa ação, gente, que suplantou, inclusive, a ofensiva que havia sido feita pelo Google. Se o aplicativo não cumprisse essa ordem e não publicasse um desmentido por ordem do Supremo, ele seria suspenso por 72 horas e também teria de pagar uma multa de R$500 mil por hora de descumprimento. A hora que apertou, o Telegram foi lá e cumpriu. Eu tenho a íntegra da decisão e agora a gente vai passar pelos principais trechos do que argumenta o ministro Alexandre de Moraes. A gente começa aí no momento em que ele explica exatamente o que está acontecendo. Olha, com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de internet e de serviços de mensageria privada e seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois elas são remuneradas por impulsionamentos e monetização. Parêntese para você que está em casa e não está acostumado com o linguajar de internet. Se eu quiser fazer com que mais pessoas vejam o meu material, independentemente do que seja, se eu estou espalhando uma fake news ou não, eu pago para o Instagram, o Facebook, o Twitter e também posso fazer isso no YouTube ou também posso criar grupos diferenciados nesses serviços de mensageria, WhatsApp e Telegram. Isso, gente, faz com que eles exponham mais o meu conteúdo, independentemente dele ser fraudulento ou não. Segue o ministro Alexandre de Moraes, bem como há o direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar a responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais. A Constituição, diz o ministro, protege a liberdade de expressão no duplo aspecto. O positivo, o cidadão pode se manifestar como bem entender. O negativo, proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio de censura prévia. Segue o ministro Alexandre de Moraes, detalhando. A Constituição não permite, inclusive aos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, a propagação de discursos e práticas terroristas, nazistas, fascistas, homofóbicos, de violência contra a mulher, de crime contra crianças, contra adolescentes ou qualquer outra forma de discurso de ódio e discriminatório. Bem como, ele segue, a Constituição repele, ou seja, afasta, proíbe integralmente a divulgação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito e as manifestações visando o rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas, separação dos poderes e consequente instalação do arbítrio. Segue o ministro Alexandre de Moraes desenhando, aos gritos aí nesse caso, né? As redes sociais, caixa alta negritado, não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição, à lei e à jurisdição brasileira. A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. Pausa nessa parte aí para mim, por favor, Edu, porque o ministro vem declinando. Olha, você é livre para falar o que você quiser, mas não para cometer crime. Cometeu crime, nazismo, abolição do Estado Democrático de Direito, pedofilia, racismo, você responde. E as redes sociais não são veículos para livre cometimento de crime, porque elas apenas se entendem assim. A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. Agora o ministro vai falar especialmente do Telegram. Dá uma olhada. A mensagem enviada pelo Telegram, aquela em que ele rende... Gente, na hora em que a gente viu, e foi a nossa Julinha aqui do 360 que viu, que nos avisou, nós falamos para você, olha, tem mentira aí, tem desinformação, porque tinha mesmo, né? A mensagem enviada pelo Telegram, explica o ministro Alexandre de Moraes, tipifica flagrante e ilícita desinformação, atentatória ao Congresso Nacional,
ao judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, porque fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação. O ministro é duro, segue ele. A conduta do Telegram configura, em tese, não só abuso de poder econômico. Por quê? Porque ele pega a plataforma de clientes dele e veicula uma mensagem que traz uma informação falsa de um lado contra um projeto para manter o terreno na base do salve-se quem puder, que o beneficia hoje. Não só de poder econômico às vésperas da votação do PL, por tentar impactar de maneira caixa alta, ilegal e imoral a opinião pública e o voto dos parlamentares, mas também representa flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas praticadas pelas milícias digitais, incluídas no inquérito tal, que é o inquérito das milícias digitais. Com agravamento dos riscos à segurança dos parlamentares, dos membros do Supremo Tribunal Federal e do Estado Democrático de Direito. Do que o ministro está falando, Daniela? Gente, o Telegram dizia basicamente que esse projeto de lei ia acabar com a democracia no Brasil, sério, real, oficial. Justo ele, que está lá hospedado nos Emirados Árabes e que foi criado por um russo, cuja autocracia de Vladimir Putin já deixa muito claro que nada se desenvolve ali, longe dos olhares vigilantes, para dizer o mínimo, do autocrata russo. Justo eles, então, que funcionam nos Emirados Árabes, né, em Dubai, justo eles, então, que foram ali criados, hospedados por um programador russo, vieram dizer a mesma história. Sabe aquela coisa, o Brasil vai virar comunista, a ditadura da toga? É a mesma história que levou os amalucados para a rua. E eles vão nesse estímulo, o estímulo do medo, o estímulo da desinformação, né? O estímulo da mentira que levou um quebra-quebra histórico no 8 de janeiro. Eles vão nesse estímulo para tentar emplacar a ideia de, olha só, até o Telegram nada. O Telegram protege pedófilo e assassino. Quem diz isso? A Polícia Federal. E o ministro vai repisar aí. Lamentavelmente, a empresa é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas. O ministro Alexandre de Moraes deixa claro aí para vocês, né, que sim, há um longo histórico do Telegram de desrespeitar e abusar da lei ou do espaço que tem aqui no Brasil. Por meses, o Telegram, meses não anos, o Telegram sequer manteve um escritório de representação. Ou seja, se a justiça desse alguma decisão, eles falavam bye bye saudade, porque não estou nem aí, não tomei conhecimento. Foram obrigados depois que o ministro Alexandre de Moraes falou, meu querido, é o seguinte, você vai operar no Brasil, você tem que responder à lei aqui. Cadê quem é seu representante legal aqui? E aí eles abriram um escritório, mas mesmo assim é tudo isso que eles têm, um advogado que responde pelo Telegram aqui. Não sei se foi consultado esse advogado antes da divulgação da mensagem das fake news.